Olá pessoal, está começando mais um Infinity News, notícias rápidas sobre o Japão. Hoje, dia 9 de dezembro, quinta-feira. Se você quer saber sobre as notícias e tudo que está rolando aqui na Terra do Sol Nascente, de forma rápida e direta, vem com a gente, vem com a Infinity News. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Infinity Group e também nós estamos nas redes sociais. Por favor, nos sigam, deixem seus comentários e opiniões. E vamos começar o Infinity News de hoje falando sobre atualidades. A Suprema Corte japonesa confirmou a obrigação de pagar as taxas da rede de TV estatal NHK. Inclusive, um assunto bastante polêmico entre os residentes estrangeiros aqui no Japão. Devemos ou não pagar? Somos obrigados ou não? A Suprema Corte usou um caso de uma mulher que estava entrando com um processo e, logicamente, perdeu esse processo através da Suprema Corte, onde ela alegava que não estava recebendo sinais da emissora em seu aparelho de televisão. O Tribunal Distrital de Tóquio havia dado causa ganha para a mulher. Porém, a Suprema Corte reverteu esse processo, alegando que a mulher estava usando um aparelho, um dispositivo em seu televisor que cortava o sinal da NHK. E a NHK estava, logicamente, fornecendo o sinal. De acordo com a Lei Nacional de Transmissão, todos os residentes portadores de um aparelho de televisão aqui no Japão devem pagar a taxa da NHK, desde que a emissora, logicamente, forneça o sinal. Agora vamos falar sobre saúde. O quarto caso da variante Omicron foi confirmado no Japão. Um homem na faixa dos 50 anos, vindo da Nigéria, testou positivo para a nova variante e os 103 passageiros que estavam viajando com o homem estão sob observação. O homem já se encontra em quarentena, porém não foi detectado nenhum problema grave com o homem, nenhuma situação de febre alta ou coisa do tipo. E alguns especialistas ao redor do mundo estão dizendo que a variante Omicron é como se fosse um presente de Natal adiantado. Por quê? Porque nenhum caso no mundo de infecção da nova variante confirmou sintomas graves e também morte. Alguns especialistas estão dizendo que isso possivelmente indicaria o fim da pandemia, o enfraquecimento do coronavírus, e que seria então um bom sinal, uma ótima notícia para todos nós. E para finalizarmos a Infinity News de hoje, vamos falar sobre política. O Japão analisa com cuidado o possível boicote às Olimpíadas de Inverno na China, que irão acontecer em fevereiro de 2022. Depois da declaração da Austrália, nessa última quarta-feira, onde ela se posicionou contra algumas coisas que a China está fazendo aí na política, na geopolítica, principalmente com relação a Taiwan, e já anunciou o boicote diplomático. E depois também que Washington, os Estados Unidos, já anunciou o mesmo boicote diplomático, agora o Japão se vê num mato sem cachorro, se vê numa situação bem delicada e difícil, tendo em vista que a China é o maior parceiro comercial do Japão. Porém, o Japão também mantém estreitos laços diplomáticos e comerciais com os Estados Unidos. E agora? Deve ou não boicotar os Jogos de Inverno da China? Então o Japão está analisando isso com cuidado, possivelmente irá enviar alguns representantes do governo de baixo escalão, porém isso também pode causar uma saia justa, tendo em vista que nos últimos Jogos de Inverno lá da Coreia, o próprio ex-primeiro-ministro Abe foi lá na abertura, então isso pode também causar um certo impasse, uma certa saia justa entre os dois países. Nós vamos acompanhar o que vai acontecer aí nos próximos semanas, nos próximos dias, mas é uma situação realmente bem complicada politicamente. O que o Japão irá fazer? Lembrando então, mais uma vez, Japão e China mantêm laços estreitos comerciais. A China é o maior parceiro comercial e isso pode realmente prejudicar nesse sentido. E essas foram as notícias de hoje, dia 9 de dezembro, quinta-feira. Infinity News trazendo para você notícias rápidas sobre o Japão. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso vídeo, nas nossas notícias, e desejamos a todos uma ótima semana e um ótimo final de semana, e até o próximo Infinity News. Muito obrigado.